Afinal de contas, o que são esses tais fragmentos de consciência? Por que que eu falo tanto de memórias de vidas passadas? Você já parou para ouvir a sua cabeça, as vozes dentro dela e parecia que tinham 2, 3, 4 pessoas diferentes e cada uma queria uma coisa diferente? O que raios a captação psíquica trabalha? O que que são esses fragmentos de consciência? Esse é o assunto do vídeo de hoje, que foi um dos assuntos que foi solicitado lá no meu perfil do Instagram, dentro das caixinhas de perguntas que eu postei no Stories uma vez. E uma das enquetes também que eu fiz foi justamente qual assunto que as pessoas gostariam que eu aprofundasse, e foi justamente sobre o meu trabalho com memórias de vidas passadas através da captação psíquica. Então, vamos entender um pouquinho mais aqui nesse vídeo esse processo evolutivo de uma forma não tão linear e não tão de causa e efeito quanto a gente está acostumado a ouvir, tá bom? Bem-vinda, bem-vindo você aqui. Meu nome é Matheus Pessoa, quem apareceu na vinheta, sou terapeuta holístico e vibracional e busco aqui nesse meu canal pessoal trazer os conteúdos de reflexões que às vezes eu não consigo trazer com grande quantidade dentro do Instagram ou de outras mídias que nem eu divulgo. Então aqui é um espaço para eu pegar um assunto e aprofundar nele de uma certa forma, em torno ali de uns 10, 15 minutos, para trazer algum conteúdo para você que te ajude a movimentar a sua vida de alguma forma, ou talvez te instigar algum interesse e fazer você pensar das coisas de uma forma que você não está acostumado. Então, aqui, quando a gente fala de fragmentos de consciência e memórias de vidas passadas, a gente tem que entender um pouquinho mais como que está consolidado na sua cabeça, nessa questão de vidas passadas. Então, vamos lá. Aqui o assunto é justamente entender um pouquinho mais, de uma forma um pouco mais profunda e mais ampliada, essa questão das vidas passadas. Eu sei que é um tema que gera muita curiosidade, a gente tem muita coisa já pressuposta, muito sobre um conceito um pouco equivocado sobre causa e efeito. E aqui o primeiro ponto que eu vou te chamar a atenção é: cuidado com uma ideia muito simplista de causa e efeito direto. O que eu vou convidar você aqui a é entender a multiconsciencialidade do ser. Várias consciências que habitam o seu inconsciente, partes suas que estão num plano mental, núcleos de consciências que querem coisas que você não faz ideia e que atuam na sua vida de uma forma que você não está consciente ainda. Pensa comigo, você é um ser em evolução, um ser espiritual que recebeu um corpo físico, né? Ou seja, para viver uma experiência na materialidade, na densidade do mundo. Porque aqui tem experiências que vão fazer esse seu espírito, o ser, ganhar mais aprendizado, ter mais ganhos de consciência. Então você recebe esse corpo físico, é entregue a você, é um presente que você recebe, uma bateria energética que você recebe para vivenciar experiências. Agora imagina que você está vivendo isso, de certa forma, já há várias gerações, há vários milênios que você vem trabalhando diversas questões, não é só isso e assado. Uma mesma vida, uma vida de 60 anos que seja, isso hoje em dia, né, mas vamos falar, pegar uns tempos atrás onde a expectativa de vida era menor, assim, pensa comigo, uma pessoa mesmo que seja só 30, 40 anos, quantas experiências não são vividas? Imagina que cada experiência vivida, ela tem um registro emocional e psíquico, né? É uma dor, é uma alegria, são sentimentos, são pensamentos. Tudo isso fica registrado no nosso inconsciente. Não é só as experiências dessa vida da sua infância. Tem também essa carga de experiências de outras vidas que estão também nesse processo. Então, a gente tem uma imensidão, o inconsciente, ele basicamente compõe 90% do nosso psiquismo, né, como eu gosto de falar aqui. Então imagina que você
Agora, nessa encarnação, você desenvolveu uma personalidade, certo? Eu, por exemplo, eu me entendo como Matheus Felipe Marques Pessoa. Chutei um pouquinho, mas não desalinhou, graças a Deus. Eu me entendo como Matheus Felipe Marques Pessoa, eu tenho tal comportamento, eu me vejo de tal forma, etc. Isso daqui é uma personalidade, uma persona que eu construí ao longo das minhas experiências, certo? É quase como se isso daqui que eu construí fosse o gerente de um grande hotel. Quando eu tô de gerente, né, eu sou o zelador atual, ou seja, a personalidade que está à frente do processo evolutivo na matéria. Ou seja, eu que tenho o protagonismo. Mas no meu inconsciente, eu tenho toda aquela carga de memória. Isso que eu não estou falando nem de aspectos genéticos, de aspectos ancestrais, de aspectos sociais. Eu estou aqui pegando um olhar específico sobre as memórias de vidas passadas, mas a gente tem todos esses fatores influenciando na nossa existência. A gente nunca descarta nenhum deles aqui. Eu gosto sempre de olhar de uma forma ampla, nunca fechando e sempre aprofundando. Agora vamos imaginar que você está há várias encarnações carregando memórias de desistência da vida, né? Um assunto aqui um pouquinho mais complexo, mas de personalidades, ou seja, outras existências suas viveram experiências que fizeram elas ficar desacreditadas com a vida e querer abandonar de alguma forma, seja de forma consciente ou inconsciente, né? De tirar a própria vida ou abdicar de se cuidar e deixar que o sistema biológico faça o trabalho dele, entendeu? Então, imagina que tudo isso, todas essas vivências, são cargas emocionais que estão gerando desequilíbrio para você, que é uma parte de um ser maior, certo? E você vem com isso e foi te dada essa oportunidade de transmutar isso, nem que seja um pouco. E aqui eu vou tirar um peso das suas costas. Você não vai curar isso. Não é você que vai curar toda essa carga emocional. Você vai receber uma parcela dela, porque a vida confia em você para começar um processo de transmutação. Tanto que às vezes uma memória, digamos, que tomou um veneno, chega para você não como necessariamente uma dor de garganta, mas qual que foi a tristeza que fez aquela memória tomar um veneno? Enfim, então, você não olha tipo: "Ai, na vida passada eu me matei", não. Você já vem há várias vidas, várias existências, criando memórias no seu inconsciente de desistência da vida. Essas memórias se estruturam da maneira por causa da maneira que você se relacionou com a vida. E você tende a se relacionar da mesma forma, é uma tendência que você carrega. Então, a questão principal é essas personalidades, essas memórias, algumas delas atuam de forma ativa na nossa vida, porque elas carregam e estão fixadas no que elas viveram, nas experiências que elas viveram. E aí que entra a minha técnica, que é a captação psíquica, que é justamente acessar esses fragmentos de consciência que estão ativos de alguma forma, por algum motivo eles se ativaram no seu inconsciente, por alguma experiência que você teve, e agora eles estão buscando justamente vivenciar outras coisas através de você. Então, vamos supor que você passe por uma experiência de uma decepção amorosa muito grande, né? E geralmente isso despertou para você essa tristeza profunda. Você, a personalidade, sente essa tristeza entra em ressonância com todo um núcleo de memórias de tristeza e desperta algumas delas, justamente porque elas ficam ativas, porque elas entraram em ressonância, entendeu? E elas ficam meio que retroalimentando o seu sentimento, é a sua tristeza com a tristeza dela, e aí a coisa vai ficando cada vez mais difícil, né. Apesar de que a gente sempre tem mais força que elas, é que a gente não tem a condição, a gente não é acostumado a criar consciência sobre isso e interferir diretamente nisso. Para isso que serve um processo terapêutico integrativo de consciência, para te ajudar a gerar consciência e você começar a conseguir atuar diretamente nessas personalidades antes que elas ganhem força. Ou eu também ajudar a parar algum processo desses que está te prejudicando e dificultando você realizar movimentos, né?
Então, basicamente, a captação a gente vai acessar os fragmentos de consciência com um foco, né, a gente define um foco para acessar o inconsciente, e eu consigo harmonizá-lo e reconhecer o que que aquela vivência trouxe, né. E isso tá aí gera várias histórias que são até, assim, surpreendentes às vezes, né. É quase como eu não faço questão de me provar nada, assim, mas tem umas coisas que reforçam o quanto esse trabalho é potente, é poderoso, né. Se você olhar no meu perfil do Instagram, descendo lá para trás, tem uma série de posts que eu estou pensando em retomar, que é os memórias de vidas passadas. Se você tem interesse, deixa eu saber aqui nos comentários. Ou se você quer que eu traga algum relato aqui, né, ou quem sabe uma demonstração de uma captação. Enfim. Então, você percebe que quando a gente olha para essa imensidão de experiências, não faz mais sentido ficar falando porque, ai, porque eu matei você, por isso que eu vim dessa forma na sua vida. Não faz mais sentido, isso não se sustenta diretamente, porque a nossa vida é muito mais complexa, tem muitos outros fatores, e eu arrisco dizer que o que a gente entende como kármico, na verdade, são partes nossas que a gente está deixando fora de controle. É a gente não conseguindo assumir o protagonismo sobre a gente, que a gente não se dispõe a olhar as nossas feridas, né? Que é a proposta de um profissional terapeuta te ajudar a olhar essas feridas. Bom, o que eu tinha para trazer hoje é isso. Ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu consigo aprofundar em texto. Quer que eu aprofunde em algum aspecto, sei lá, fale desses núcleos de consciência? Eu posso falar também de memórias antagonistas, que algumas desses fragmentos de consciência seu, eles estão agindo ativamente no espiritual contra você ou não indo no mesmo fluxo que você. Enfim, por hoje é isso. Um abraço e boas vibrações.